Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão bate o Cuiabá fora de casa e respira na tabela, mas o calvário ainda não terminou. Ó, vitória fundamental, Gil, Yuri Alberto e Giuliano para mim foram os destaques. Mas a gente vai falar muito desse jogo, o Mano Menezes conquista sua primeira vitória, enfim, sob o comando do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, olha minha ficha técnica aqui, ó. Comentei o jogo aqui na Rádio Band News FM, acompanhei atentamente essa vitória corintiana sobre o Cuiabá na Arena Pantanal. Uma vitória que parecia que não ia acontecer. Até pelo que o Corinthians jogou ou não jogou contra o América Mineiro. E eu até analisei que naquela partida, para mim o que chamou a atenção, para o Mano Menezes também, foi a desorganização do time, especialmente depois do gol sofrido no primeiro tempo, e aí vai buscar, enfim, o empate lá nos minutos finais, no sufoco, no desespero, com o Gil indo para a área. Vejam só, nascendo aí uma jogada ensaiada, né, treinada evidentemente do Corinthians, mas que dessa vez, mais uma vez, deu certo pelo levantamento do Matias Rojas, o Gil aparecendo ofensivamente muito bem, aliás, o Gil muito bem no jogo inteiro e aí o Romero empurrando a bola para o fundo da rede, conquistando a vitória do Corinthians. Por que eu digo que foi com emoção? Porque foi o chamado 0-0, né? Foi aquela bola parada, aquela bola que parece que não vai entrar, acaba entrando, daí o juiz tem que analisar, você olha a primeira vez, parece que o Gil está impedido, mas aí depois tem um pezinho ali sobrando do jogador do Cuiabá, o VAR demora uns 8 minutos para analisar e aí de repente valida o gol do Corinthians já na reta final do jogo. E depois o Mano Menezes abdica completamente de atacar. E aí essa crítica tem que ser feita, né? Pelo menos eu entendo assim. O jogo contra o Fluminense eu não considero da mesma forma, muitos corintianos reclamaram e eu até falei, ponderei na época que, gente, o Fluminense fez uma troca tirando um zagueiro, indo para cima com o John Arias, aumentando a superioridade numérica, empurrando o Corinthians para o seu campo. Não foi o caso de hoje, tá? O Mano Menezes optou, fez essa opção de recuar. E quando ele não coloca nem o Pedro, nem o Wesley, ele abdica inclusive do contra-ataque. Ele povoa o meio de campo com o Rony, Juan Oliveira, o Matias Rojas, que entra no segundo tempo também, o Fagner botando o Bruno Mendes mais pro miolo da zaga. Cara, ele fez um ferrolho, depois de estar apenas 1-0. E o Cuiabá tinha chegado em várias oportunidades no jogo. Ali, o Mano Menezes opta claramente em recuar o seu time e deixar apenas o Yuri Alberto isolado lá na frente. Então, foi uma opção que ele fez, de sofrer nos minutos finais. O problema é que o árbitro deu 10 minutos de acréscimo. Então, realmente foi uma escolha arriscada do Mano, na minha opinião. Deu certo, porque ele saiu com a vitória. Mas assim, inicialmente, o Mano Menezes botou uma escalação ali do jeito que a gente imaginava, ele deixou o Moscardo para o segundo tempo, que aliás entrou muito bem, para mim ele é titular do Corinthians, não sei se tem uma questão física aí, deixa o Renato Augusto numa posição que eu também não concordo, então vejam que eu estou fazendo algumas críticas aqui mesmo depois da vitória, tá? Mas são ajustes que eu entendo que o Mano Menezes deva fazer para essa reta final, e o mais importante eram os 3 pontos, o mais importante de tudo que a gente do que eu disser aqui, o mais importante ainda são os 3 pontos e a vitória que foi conquistada. Mas o Mano Menezes coloca o Renato mais próximo do Yuri Alberto para que ele se desgaste menos, mas ele fica longe daquela zona de ação onde ele rende mais, na minha opinião. E olha que ele ainda quase fez um golaço por cobertura no Walter, que o corintiano conhece muito bem, porque o Renato tem essa capacidade. Mas ele está muito longe da armação da jogada. Ele está muito mais próximo da área e aí muitas vezes ele fica cercando os zagueiros adversários e eu acho que ele se desgasta tanto quanto. Eu gostaria de ver o Renato um pouco mais atrás. É fato que aí nessa região do campo, o Giuliano está entregando muito mais. Porque o Giuliano, a gente pode falar qualquer coisa a respeito dele, mas eu vou repetir o que eu falei já no jogo contra o América. Até pelo gol que ele marcou, né? É um cara que se entrega o tempo inteiro. E o Corinthians está precisando de jogadores assim. Né? Diante da dificuldade, você vê um Fagner, por exemplo, que está visivelmente acomodado e conformado com a reserva, aí você vê um Giuliano que está brigando por um prato de comida, que entra, que marca, que cerca, que arma, que tabela, que tenta, que busca o jogo. Ele pode ter um erro de passe aqui e ali, ele pode ter um erro numa tomada de decisão, mas você não pode deixar de valorizar o que ele tem feito para o time. O Giuliano hoje está merecendo a titularidade, diferentemente do Juan, por exemplo. E outro jogador que tem que ser valorizado é o Yuri Alberto. O Yuri também pode ter alguns erros técnicos, que a bola bate na canela dele e escapa de um lance que ele perde, mas ele se entrega o jogo inteiro. Cara, o esforço do Yuri Alberto é comovente. E ele não tem um jogador para tabelar com ele. É impressionante, porque o esquema do Mano, que também
tem lá os seus problemas, ele faz com que o Romero, por exemplo, que até fez o gol, que é um jogador incansável também, que é um outro cara esforçado, eu acho que nesse momento o Mano está priorizando caras assim. Ele está olhando para o elenco e está vendo assim, Fagner? Não, Bruno Mendes. Que é um cara que tem força para marcar e um cara que tem força para ir ao ataque, fazer cruzamento e depois voltar para a sua posição. É esse cara que você tem que ter no time, não adianta. Não basta ter um Fagner que tem qualidade, que tem um cruzamento maravilhoso, que já foi um dos melhores laterais do Brasil, mas que está visivelmente fora de forma e acomodado com a reserva. Não dá para ser titular. No momento que ele coloca o Fábio Santos na esquerda, e inexplicavelmente, quer dizer, é explicável porque o Matheus Bidu é o seu reserva. O Fábio, encerrando a sua carreira, tem que ser titular, e eu acho que essa transição, até em respeito à história do Fábio, deveria ter sido construída de uma forma mais interessante, mas planejamento com essa diretoria não conversam, né? O planejamento e a diretoria, eles não falam a mesma língua. O Romero, por exemplo, tinha que suplantar as subidas do Cleison, que o corintiano também conhece muito bem pelo lado direito, para auxiliar o Fábio Santos. E com isso, o Romero não conseguia ser esse cara de combinação com o Yuri. Ele ficava muito na lateral, muito deslocado ali pela ponta. E o Romero tentou os seus cruzamentos, tentou as suas jogadas e tal, e ainda apareceu na área para finalizar e fazer o gol da vitória. Mas o Yuri muitas vezes fica isolado. Tem um lance perdido bizonhamente pelo Matias Rojas no segundo tempo. Bizonhamente não, mas assim, é um gol perdido, né? Que quem dá para ele é o Yuri Alberto, quando deveria ser o contrário. O Rojas deveria ser o cara para abastecer o Yuri, porque o Yuri não recebe uma bolinha limpa para finalizar. Recebeu no primeiro tempo do Bruno Mendes pelo lado direito, finalizou e o Walter fez uma boa defesa. Mas são raras. Normalmente ele fica, mas assim, se degladiando com os zagueiros adversários. E é difícil, cara. Ele não é um cara que faz pivô, ele consegue fazer, mas não é a sua característica. E muitas vezes a bola bate e volta porque ele tá lá sozinho, brigando, se engalfinhando, buscando alguma coisa, algum espaço. Então esse esforço do Yuri Alberto tem que ser valorizado, porque ele, cara, tá jogando sozinho no ataque. Não tem uma parceria. E eu acho que o Mano Menezes errou quando ele abriu mão de colocar o Pedro ou o Wesley no time, que poderiam se aproximar do Yuri ali para poder fazer uma combinação maior. Mas enfim, o resultado veio. Veio numa jogada trabalhada, provavelmente, né? Numa bola parada lá pelo lado direito. O Rojas, que errou tanto contra o América, tantos cruzamentos, conseguiu botar na cabeça do Gil, que tem sido muito efetivo nessa bola aérea ofensiva. A bola foi para o meio da área e o Romero tocou para o fundo da rede. O Cuiabá começou o jogo agredindo o Corinthians, marcando alto e obrigando o Cássio a fazer muitas defesas. O Fábio Santos tem uma falha clamorosa quando o Lucas Mineiro recupera uma bola que o Fábio achou que ia sair na proteção e o Cleison chuta por cima. O Daverson pega uma bola do escanteio também e finaliza fechado, obrigando o Cássio a fazer uma baita defesa. O Ranieri também faz alguns chutes de média distância. Eu não sei se o Cuiabá, sei lá, quis testar o Cássio, mas assim, muitas finalizações, tentando pegar desprevenido o goleiro do Corinthians, assim, achei curioso isso, porque foi visivelmente uma orientação para o Cuiabá arriscar bastante. E foi o que aconteceu. O Cuiabá começou a chegar no primeiro tempo, mas a partir dos 15, 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, o Corinthians também começou a se soltar. E aí teve a finalização do Romero pelo lado esquerdo, do Renato tentando encobrir o Walter, do Yuri Alberto pelo lado direito, e aí termina o primeiro tempo e você pensa assim, bom, trocação, foi lá e cá. O Cuiabá chegou, mas o Corinthians também chegou. E aí eu acho, é uma suposição, que o Corinthians deve ter chegado no intervalo e pensado o seguinte, gente, dá para ganhar. É o Cuiabá, tá jogando em casa, tá fazendo lá o seu campeonato de permanência, de briga por uma Sul-Americana, já até desgarrou um pouco mais das outras equipes ali que fogem do rebaixamento, mas é o Cuiabá, com todo respeito, vamos comparar aqui elencos, orçamentos, capacidade técnica, e a necessidade que o Corinthians tinha, porque assim, daqui a pouco o empate na cabeça de muitos seria um bom resultado, porque Santos e Vasco, mesmo vencendo na quinta-feira, não chegariam no Corinthians com um empate, se o Corinthians conquistasse contra o Cuiabá. E fora de casa, né, você pensa assim, pô, tá bom um pontinho. Não tá bom. Não tá bom porque o Corinthians perdeu 2 pontos contra o América, que era o Lanterna jogando em casa. Perdeu não, né? Ganhou porque saiu perdendo para o América. Mas enfim, no cômputo geral, você perdeu 2 pontos contra o Lanterna no momento que você está brigando para sair dali e está perto da zona do rebaixamento. E aí você tem que buscar pontos fora. Então, no segundo tempo, o Corinthians deve ter pensado, cara, dá para ganhar. Dá para ganhar e precisamos ganhar. E aí, começa o segundo tempo, o Cuiabá em cima de novo. E aí o Corinthians começa a se segurar, o Gil faz um grande jogo, o Lucas Veríssimo também, o jogo fica brigado, o Daverson fazendo aquelas maluquices dele, aquela coisa toda, e o Corinthians faltou assim
faltou encaixar um ataque com mais... O que eu senti falta do Corinthians começar a martelar o gol do Walter. Isso não aconteceu com tanta efetividade. Acontece depois até naquela chance que eu falei do Yuri no passe para o Rojas, que ele desperdiça na frente do Walter. Mas aí vem o gol. E aí veio o gol numa bola parada, no meio a zero, no chamado gol cagado, que os torcedores do Corinthians falam que não importa, não tem problema, o que vale é os 3 pontos, tá tudo certo. Era o mais importante. O Calvário não terminou, porque o Corinthians só respirou. Era muito importante vencer, exatamente pelos pontos perdidos contra o América, por tudo que, pela intranquilidade, pelo nervosismo que o time apresentou diante do América. Agora não, eu vi um Corinthians mais seguro. Não sei se confiante de que o resultado poderia sair, não sei se também até conformado com o empate, mas depois ligou um start aí de que daqui a pouco poderia conseguir a vitória e ela acabou acontecendo de forma natural, mas eu vi um Corinthians mais estratégico, pensando que daqui a pouco a vitória poderia acontecer e se segurando lá atrás. Acho que depois do gol feito, o Mano Menezes arrisca demais, recua muito o time, escolhe sofrer, opta por não colocar mais atacantes ali para fazer companhia ao Yuri Alberto, povoa o meio de campo, estaciona um ônibus à frente da área e tenta se segurar como pode. E aí, claro, o Cuiabá ainda chegou em algumas vezes ali, mas o Corinthians se segurou, deu certo, conseguiu o resultado. Ufa! Que vitória! Uma vitória, assim, mais do que necessária, na hora certíssima, e vem o Santos agora pela frente. Que pode chegar pressionado se não vencer o Coritiba na sua casa nessa quinta, ou pode chegar até mais recuperado, né? Mas ainda assim precisando sair de onde está. É confronto direto, é clássico. E o Corinthians vai precisar confirmar essa recuperação depois da vitória sobre o Cuiabá, também no domingo contra o Santos. Para aí sim começar a pensar em alguma coisa. Eu já vejo muitos torcedores perguntando sobre possibilidade de Libertadores. Gente, nesse momento é só G6 que está levando para Libertadores. E na pré, G4 vaga direta. Do G6, do sexto colocado, são 11 pontos. Então o Corinthians ainda não pode pensar nesse momento. Por que eu digo que o Calvário continua? Porque é isso. Nesse momento o Corinthians conquistou uma vitória, mas ele ainda segue brigando para fugir do rebaixamento. Pode ser que ali, depois a gente fale em Sul-Americana, ou daqui 3, 4 jogos, se o Corinthians emendar uma sequência, fala assim, bom, agora tá 3 pontos, 4 pontos de uma vaga da Libertadores, bom, faltam aí 5 jogos, sei lá, dá pra brigar. Nesse momento não dá pra falar sobre isso. Nesse momento o Corinthians ainda precisa mirar um número mágico de 45 pontos, precisa ir jogo a jogo e continuar saindo de onde está. Esse é o campeonato que o Corinthians disputa agora. Tem uma análise que vai ser feita no final do ano, que eu nem queria abordar nesse vídeo, mas já contextualizando e aproveitando o ensejo, de alguns jogadores, enfim, que estão em fim de contrato, que vão renovar contrato ou não, tem uma eleição pela frente e tudo mais. Eu só queria dar como manchete aqui para a gente tratar daqui para frente. Eu acho que o Gil merece uma valorização, valorização no que eu digo de pelo menos um carinho, um cuidado na análise com ele. Ele pode, enfim, não ficar, acho que o Corinthians pode chegar a essa conclusão, mas eu acho que de todos esses jogadores que estão em fim de contrato e que a gente questiona, porque são veteranos, não sei o quê, o Gil desportivamente sempre entregou. Pode ser que ele tenha tido um mau momento aqui e ali, pode ter tido uma falha aqui e ali. Eu acho que ele com o Lucas Veríssimo foi um jogador que começou a jogar mais posicionado, o Veríssimo tem mais agilidade, é um baita de um zagueiro, e o Gil consegue ser a liderança técnica defensiva ali que o Corinthians precisa, além de ser importante ofensivamente, que a bola aérea dele é fundamental. Então assim, eu acho que o Gil merece uma atenção. O Giuliano está construindo isso também. Talvez não pelo salário que ele está ganhando hoje, mas é um cara que nunca também deixou de se entregar. O Giuliano é um cara que foi importante ano passado com o Vitor Pereira, esse ano foi importante com o Lázaro, depois o time bagunçou, muita troca de técnico e tal, tudo mais, mas é um cara que nunca se escondeu. É um cara extremamente profissional, de grupo e que está defendendo o Corinthians ali do jeito que pode. Então eu acho que é um cara que vale uma atenção também, talvez renovar por mais um ano, mais 2 anos, de repente diminuir um pouco o salário, aqui aquela coisa toda, não sei. Aí é uma questão custo-benefício, mas eu acho que ele merece uma atenção. E o Bruno Mendes, né? O Corinthians tem que renovar com o Bruno Mendes, porque ele é um cara que joga de zaga, joga de lateral, um raçudo demais, que se entrega. Moscardo, de novo, entrou bem também, mas esse vai ficar, quer dizer, ou vai ser vendido para um grande da Europa, porque tem muita bola esse moleque. Enfim, são alguns apontamentos que a gente vai ver mais ao final do ano, eles acontecerem, né? Sobre o jogo de hoje, a vitória era o mais importante. O Corinthians segue na sua luta, mas ufa,
Que respiro importante. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!